Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante é você também deixar o seu like, curtir o vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E também é importante que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu queria que você aproveitasse esses primeiros minutos aqui do nosso programa para compartilhar aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa. Envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações e eu creio que o nome do Senhor será mais uma vez glorificado. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no livro de Provérbios, capítulo 17, a partir do versículo 18. Vamos concluir hoje esse capítulo 17, vai até o versículo de número 28. Então, Provérbios, capítulo 17, a partir do versículo 18, nos diz assim: Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia ama o pecado. E o que faz alta a sua porta facilita sua própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. Então veja que ele diz aqui uma série de coisas que são realmente importantes, né, para a nossa caminhada. E ele fala do cuidado que a gente deve ter de não se tornar fiador, não é? De qualquer maneira. Ele diz que aquele que ama a discórdia ama o pecado, né? Então, pecado não é só quem fala mal do outro, é quem também incita outros a falar mal de outras pessoas. O perverso do coração jamais encontra o bem, ou seja, toda ação gera uma reação, toda ação traz uma consequência, toda escolha traz uma consequência. Então, por isso que ele diz que o que diz coisas más acaba em desgraça. Ou seja, uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. Bom, aí chega no versículo 22, que é um versículo muito interessante, que diz assim: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nós já lemos aqui em Provérbios 15:13 que o coração alegre embeleza o rosto. Algumas versões trazem aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Já falamos também de Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aqui eu quero fazer um destaque sobre a necessidade de cuidar do nosso coração, não do órgão coração, mas das nossas emoções. Das nossas emoções. Porque veja, às vezes nós permitimos que algumas situações entrem no nosso coração e acabem minando a nossa alegria, a nossa esperança. Então nós precisamos ser
criteriosos, seletivos e fazer um filtro realmente, para que não permitamos entrar no nosso coração aquilo que vai entristecer a nossa alma, aquilo que vai entristecer o nosso espírito, aquilo que vai abater o nosso semblante, certo? E aí entra aqui uma coisa também importante, que é a necessidade de buscarmos uma ajuda, buscarmos uma orientação sempre que necessário. Veja, quando alguém está com o açúcar alto, né, a diabetes está alta, ele vai procurar um profissional. Quando a pressão está alta, vai procurar um profissional. Quando o colesterol está alto, vai procurar um profissional para tratar essas questões. Se há uma dor nos ossos, vai procurar um profissional. Se há uma dor muscular, vai procurar um profissional. E por que quando é uma dor na alma, muitas pessoas acabam sendo resistentes à busca pela ajuda? Então, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos formados da mente, que é o nosso intelecto, e também as nossas emoções, que são duas coisas extremamente unidas, né? E nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, cuidar não apenas do nosso intelecto, mas também das nossas memórias, das nossas lembranças, das marcas que porventura existam no nosso coração. Às vezes existem feridas abertas, ainda sangrando no nosso coração. E alguém já disse que uma pessoa não curada, uma pessoa que está sangrando por dentro, ela acaba sangrando em outras pessoas. Uma ferida não curada pode fazer com que essa pessoa acabe ferindo, magoando outras pessoas. Então, todos nós precisamos cuidar das nossas emoções. Quando estamos com as nossas emoções bem resolvidas, quando estamos com as nossas emoções cuidadas, tratadas, o nosso semblante é diferente, o rosto é diferente, a forma de ser e de agir é diferente. Então ele diz que o coração alegre é bom remédio para o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aí ele continua dizendo: o ímpio aceita subornos secretamente para perverter as veredas da justiça. Já falamos aqui sobre essa questão do suborno. Nós precisamos agir sempre com justiça. Aí no versículo 24 ele diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os seus olhos para os confins da terra. Isso aqui é algo interessante. Eu poderia até parafrasear o sábio dizendo o seguinte: aquele que realmente é inteligente, ele busca a sabedoria que vem do alto. Mas o tolo, o insensato, ele volta e meia faz cara de paisagem, ou olha apenas para as coisas deste mundo, para as coisas dessa vida, e não busca a sabedoria que vem do alto. O sábio é aquele que sabe o que faz com o conhecimento, com a inteligência, com as habilidades que tem. Então, nós precisamos entender o seguinte: a sabedoria é algo que vem de Deus. A sabedoria não é fruto da leitura nem do estudo teórico. A sabedoria é fruto de Deus, é algo que vem de Deus. Tiago diz isso: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, é de Deus que vem essa sabedoria. Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse ao Senhor. E ele pediu sabedoria para liderar o povo. E Deus lhe deu sabedoria, honra, poder, riqueza e muito mais. E é justamente ele quem diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria começa em temer a Deus, em reconhecer quem Deus é e buscar nele a sabedoria, o conhecimento, o entendimento e o discernimento para a nossa vida. Ele continua então a partir do versículo 25 dizendo que o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito ferir o príncipe. Agora, versículos 27 e 28. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Eu creio que um dos nossos grandes desafios é justamente controlar a nossa língua. Porque por vezes nós acabamos falando o que não deveríamos falar.
quantas e quantas vezes nós incorremos nesse erro de falar o que não deveria falar. Falamos no calor da emoção, no calor às vezes de uma raiva, de uma ira, de uma situação que aconteceu, e a gente vai e diz o que a gente não diria em outra situação. A gente, no momento de raiva, de nervosismo, a gente acaba dizendo coisas que não diria se estivéssemos serenos, se estivéssemos em plena consciência. Então, nós precisamos refletir sobre as nossas palavras. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for necessária para a edificação e transmita graça àqueles que a ouvem. Então, palavra torpe não é palavrão. Palavra torpe é toda e qualquer palavra desnecessária. Toda e qualquer palavra que não glorifica a Deus e não abençoa aquele que ouve. Então, Tiago diz que nós devemos ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A gente sabe que, infelizmente, às vezes a gente faz o contrário. A gente se ira, aí a gente fala, depois é que a gente para ouvir. E é justamente aí que, às vezes, a gente acaba dizendo o que não deveria dizer. Então, a orientação da palavra é buscar a sabedoria que vem de Deus, para que possamos também ter sabedoria no falar, para que as nossas palavras sejam palavras temperadas com sal, para que as nossas palavras façam a diferença na vida daqueles que a ouvem, para que as nossas palavras transmitam graça, transmitam amor, transmitam a bondade de Deus, reflitam a presença de Deus em nossas vidas. Um dos nossos grandes desafios é controlar a nossa língua. Como é que anda a sua língua? Você tem falado o necessário? As suas palavras têm edificado ou têm destruído vidas? As nossas palavras têm o poder de edificar e de destruir. Têm o poder de abençoar e de amaldiçoar. Têm o poder de gerar vida e o poder de gerar morte. E aí eu pergunto para você nesta manhã, o que é que as suas palavras têm gerado? O que é que as nossas palavras têm produzido no coração daqueles que as ouvem? Que nós possamos refletir sobre isso e que realmente recebamos do Senhor a sabedoria para que possamos falar aquilo que glorifique a Deus e transmita graça àqueles que ouvem. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir sobre isso e aproveitar para nessa sexta-feira já colocar em prática, controlando mais as nossas palavras, falando aquilo que é necessário. Interessante que ele diz assim, olha, até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Alguém já disse que boca fechada não entra mosquito. E como nós deveríamos entender a necessidade de ouvirmos mais e falarmos menos. Se ouvíssemos mais, falaríamos menos, erraríamos menos, feriríamos menos as outras pessoas. Então que possamos refletir sobre isso, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Estamos aqui nesta sexta-feira, finalizando mais uma semana, compartilhando a Tua palavra. Somos-te gratos, ó Deus, pelo privilégio de poder te conhecer, de poder te servir e de poder saber que o Senhor cuida perfeitamente de nós. Quero apresentar a Ti, ó Deus, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, derramando ricas bênçãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Quero também suplicar ao Senhor que nos dê graça e sabedoria e nos dê também entendimento para que possamos conhecer e fazer a Tua vontade. E ajuda-nos também, Senhor, a cuidar do nosso coração, sarando as feridas, para que não venhamos sangrar naqueles que nada têm a ver, muitas vezes, com as nossas feridas. Também, Pai querido, que o Senhor nos dê sabedoria no falar, para que as nossas palavras transmitam graça, para que as nossas palavras glorifiquem ao Senhor e edifiquem a vida daqueles que a ouvem. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana e pelo privilégio de saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigado por tudo, Pai querido. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós estamos de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.